Uma vez meu tio Piti comprou para o filho dele, Esteban, um celular velho e ruim chamado Cacauatito Júnior. Porque o menino chorava por querer um celular, já que era o único da escola que não tinha e sofria bullying por isso. Mas depois, quando foi para a escola com seu novo celular, estava com os amigos dele. E aí ele diz: olhem esse celular horrível, e vai e grita para o menino que era dono do celular: joga fora esse troço, vai explodir na sua mão. Mas aí os amigos dele dizem: cala a boca, o seu é pior. Então, o outro menino se aproximou e disse para jogarem os celulares no chão ao mesmo tempo, e quem quebrasse perdia. E Esteban confiou muito no Cacauatito Júnior. Então ele jogou o celular dele, e quando caiu não sobrou nenhuma molécula e o outro celular não tinha nenhum arranhão. Bom, até mais, mestre. Uma vez minha namorada disse a maior besteira do mundo e eu achei que ela tinha enlouquecido de vez, porque estávamos no carro, na rua da casa dela. Então vimos um gatinho que era pequeno, mas já estava crescendo. Aí eu abaixei o vidro do motorista e gritei: Micho! E aí, Micho? Como você está? Mas aí, como vinha um carro atrás da gente, fomos embora. Minha namorada estava comigo, e 3 segundos depois ela me pergunta: o que ele te disse? E eu fiquei tipo: como assim, o que ele me disse? É um gato. E ela só ficou assim: é verdade. Uma vez quando eu era criança mesmo, achei que ia ficar sem pernas por ter feito 100 agachamentos seguidos, porque eu tinha 11 anos e achava que estava barrigudo. Então pensei que se eu fizesse 100 agachamentos ia ficar mais magro, mas não foi assim. Comecei 1, 2, 4, 6, 49, 60, 100, mas aí quando terminei tentei andar e acabei caindo de cara no chão porque minhas pernas estavam absurdamente cansadas. Então fiquei ali, deitado no chão, sem sentir nada da cintura para baixo, com medo de ficar paralítico. Uma vez minha namorada quase virou um picolé humano. Por minha culpa, porque no quarto temos um ar-condicionado capaz de acabar com o aquecimento global. E numa madrugada eu estava morrendo de frio, porque à noite esqueci de programar o ar-condicionado para desligar sozinho. E a gente deixou em 16 graus no modo turbo, mais o ventilador. Então, sonâmbulo. Fui dormir no corredor de casa porque não aguentava o frio. Minha namorada foi tipo umas 4h69 da madrugada pro corredor, toda enrolada nos cobertores. E ela me viu no chão e disse: tô com frio. Até meu ranho congelou e quando abri os olhos, quase morri de medo, porque achei que era o Yeti. Bem-vindos ao Himalaia. Uma vez no Natal me deram a tarefa de servir a coca para todo mundo no jantar e foi um grande erro, porque sou muito desastrado. E lá estava eu com a garrafa de 3 litros que parecia tranquila, mas na verdade era uma bomba prestes a explodir, porque quando abri fez boom. E começou a sair coca por todos os lados e minha vovó gritava de susto, porque acho que ela teve flashbacks do Afeganistão por causa do barulho e todo mundo ficou encharcado de coca. Mas o bom é que ela aprendeu uma lição muito importante. O verdadeiro espírito natalino não está na ceia nem nos presentes, está na bagunça. Obrigado, não se esqueça, mariposa. Obrigado. Por tacos, Coca-Cola, espuma. Uma vez me senti o homem mais inteligente do mundo por ter terminado minha prova de matemática avançada em 10 minutos. Porque era segunda-feira, 8 da manhã, e a prova durava cerca de 2 horas. Mas eu tinha respondido tudo em 10 minutinhos e na minha cabeça tinha feito tudo certo. Mas aí, 2 dias depois, quando entregam os resultados, o professor vai e diz: vou dar os resultados pelo número da lista. E como eu sempre era o primeiro, ele pega e diz: Manuel Aguilar, você tirou 1,8 e eu só fiz essa cara. Uma vez um menino humilhou uma velhinha em cadeira de rodas paraplégica por uma loucura que ela disse, porque estávamos na celebração da igreja do dia 15 de setembro, e aí um menino sobe no palco e diz: quero que todos mesmo, por favor, fiquem de pé para gritar Viva México. Mas então todos nós nos levantamos, menos a senhora por motivos óbvios. E o molequinho pega e grita para a senhora no microfone: levante-se, senhora, faço festas. Não se... Viva preguiçosa. E na verdade eu só fiquei assim. Uma vez, quando eu tinha 8 anos... eu tinha muito medo de que os vermes colocassem uma na minha pele, maldito. Dentro de mim. E as pessoas achavam que eu era doido, porque eu tinha ido ver um filme muito bizarro com meus... que na verdade o filme era pra maiores de 18, e agora eu entendo por quê. Mas o estranho é que eu não sei como diabos consegui entrar na sala. Não sei se meus pais não leram que era pra maiores de 18 ou se a pessoa da bilheteria não ligou e queria me traumatizar.
Então, saindo da sessão, comecei a pisar o chão sem parar, porque no filme os vermes eram invisíveis e estavam no chão. Então, as pessoas ficavam me olhando estranho, como se eu tivesse cocô no rosto. Uma vez, quando eu era criança, pensei que a menina do chamado Era caca en la cara. Fiquei quando a menina de O Chamado aparecia e ia sair da televisão. E justamente um mês antes eu tinha assistido esse filme com a minha vovó. E então saí correndo da sala porque eu ia me assustar ainda mais. Mas na verdade era porque o disco do DVD tinha arranhado e travado e por isso começou a falhar. Mas graças a Deus que não era a menina do chamado. Uma vez minha amiga Chupis tirou 10 em matemática, mas era muito chata, porque nem sabia a tabuada do 2. Então eu e meus amigos percebemos que ela tinha feito um acordo com a escola, de limpar e varrer a escola todos os dias depois das aulas. Porque no dia seguinte à prova, ela andava caminhando como um cordeiro recém-nascido. E eu pensei, que ideia brilhante. Essa menina é iluminada por Deus, vou fazer o mesmo. Como eu não sabia varrer nem torcer o esfregão, fui mandado embora e expulso. Uma vez, quando eu era criança, uma senhora me traumatizou para o resto da vida com sua trombeta natural. Eu estava na fila para comprar minha McLanche feliz do McDonald's e brincar com o brinquedo, mas não esperava que fosse uma caixinha triste. Então lá estava eu todo animado, mas aí eu escuto um pum. E como eu era bem baixinho, literalmente eu estava com o bumbum da senhora na minha cara. Então eu me assustei, mas queria que tivesse sido só isso. Só que aquela coisa era tóxica. E o problema é que depois começou o efeito dominó de peidos fedidos. Parecia o próprio inferno. Mas no final, graças a Deus, meu sofrimento acabou quando chegou minha vez. E eu aproveitei meu McLanche feliz. Pode ser um cheeseburger. Uma vez, quando eu estava em uma taqueria, um garçom roubou meu iPhone 13 falso, que eu tinha comprado no AliExpress. Ele trocou sem eu perceber, por um Android com 5 câmeras, provavelmente mais caro que meu iPhone falso. Antes eu queria um iPhone, mas não podia comprar um verdadeiro. Então decidi comprar um de mentira. Quando cheguei na taqueria, vi que o garçom ficou olhando muito para o meu celular, mas não liguei, porque era falso. Então deixei ele na mesa. E quando ele trouxe os tacos, acho que trocou meu celular pelo de 5 câmeras sem que eu percebesse. E aí, chegando em casa, peguei meu celular e vi que tinha 5 câmeras e que era diferente. Então, sem querer, desconfiei do garçom ladrão. Que raiva. Não.